Hoje a gente vai falar sobre um novo mindset na cobrança digital, quais são os aprendizados na evolução do ecossistema de cobrança e o que a pandemia deixou como modelo de negócio. Para isso, José Muniz, Head de Negócios Digitais da MFMTI. José, como vai? Oi, Helene, tudo bem? Em pandemia. Em pandemia, mas aqui, isolados e felizes. Isolados, felizes e com uma grande expectativa de conseguir compartilhar com a nossa audiência informações que sejam relevantes para os próximos meses ou para os próximos anos. Obrigado pelo convite. Menos importante, nosso moderador dessa tarde, eu vou chamar nosso sócio praticamente, Marco Rivera, CTO e founder da Resolve Risk. Muito bem-vindo, obrigado por aceitar esse desafio. Boa tarde, Elaine, boa tarde a todos os espectadores do CMS. Legal, Elaine, obrigado. Quero agradecer a presença de todos vocês aqui nesse painel. Espero que a gente tenha um debate incrível sobre o assunto, que é fantástico, é um tema extremamente importante e principalmente nesse momento que a gente está vivendo, onde as relações humanas elas precisam cada vez mais ficar em evidência, né? E a gente vai falar de um assunto que normalmente, né, até então, não era tratado, essa humanidade e esse assunto não eram tratados de forma conexa, né? Então, a gente entender o que essa pandemia trouxe de evolução, o que ela trouxe de aprendizado, e principalmente de transformação no modelo de negócio, de cobrança, né, dentro desse período. E aí, para falar disso aqui, eu trouxe para vocês algumas perguntas, e é claro que para falar sobre esse tema, pessoal, não dá para a gente deixar alguns atores muito importantes que aconteceram, né, nessa pandemia. A gente tem que falar de auxílio emergencial, que é muito importante a gente pontuar. Eu gostaria de colocar esse ponto para todos refletirem sobre a importância dele no assunto. A transformação digital que a Covid trouxe em todos os sentidos, em todas as nossas relações na vida, né? E principalmente falar sobre um ponto que também é extremamente relevante, e normalmente um paradigma, que foi uma maior empatia dos credores desse mercado em anteciparem as suas campanhas de desconto, que normalmente acontecem no final do ano, ali Natal, final de ano, né, com os feirões e com as campanhas de negociações já para muito tradicionais e conhecidas, inclusive do público que está em condição de inadimplência, perfeito? Então, essas campanhas foram antecipadas e esses efeitos todos aqui trazem um recorte para um dado importante que foi dito recentemente, que o indicador de inadimplência diminuiu. Ou seja, a inadimplência vem diminuindo, apesar do índice de desemprego crescente no país. Então, certamente esses fatores, eles são decisivos, né? São variáveis decisivas para essa resultante, que é essa queda da inadimplência. E, obviamente, que a gente está aqui hoje com 4 grandes players desse segmento, desse mediador online, aí, dessa plataforma que hoje está entre o consumidor e o credor, mas principalmente muito mais orientado ao consumidor, que é a grande novidade do negócio. Então, eu queria trazer para vocês, para a gente começar a nossa discussão, a seguinte pergunta. A gente sabe que a experiência online ela já acontece já há algum tempo, né? Nós estamos falando aqui de alguns anos já que as próprias empresas de vocês já começaram nesse mercado, mas eu entendo que essa pandemia ela também trouxe uma transformação no público que começou a abordar essa plataforma, né? Então, a gente já sabia que tinha um público cativo de plataforma online, que era aquele público que já estava cansado e desgastado do call center, da relação por telefone, né, da relação por carta, papel, correio, até por conta dos problemas de entrega, enfim. Então, a gente já sabia que já tinha um público já predisposto a ir para a plataforma online. Porém, aconteceu um fato interessante. A minha pergunta é a seguinte: o perfil do consumidor que adotou essas plataformas no período de pandemia, né, dessa plataforma de renegociação de vocês, ele mudou? Permaneceu o mesmo? Então, eu gostaria que vocês pudessem, cada um de vocês, trazer o seu recorte sobre esse assunto. Legal, obrigado. E, José, conta um pouquinho para a gente aí dessa... Qual que é a tua percepção aí da MFM, né? Você tem o seu recorte, sua estratégia, e conta para a gente qual que é o seu ponto de vista. Cara, o ponto de vista de negociar fácil bate com o dos dois colegas, né? O público tradicional dos nossos credores, né, é predominantemente preenchido por mulheres,
de classe C, da região sudeste, com idades até 50 anos. Tá? E este público cresceu em volume, né, no aspecto de visita aos portais e aos bots e de renegociação, mas teve ali uma pontinha final do perfil dos 50 mais, como os colegas falaram. Agora, um troço muito interessante é você ver que o perfil do devedor é 50 mais, mas o perfil de quem acessa, isso nós vemos lá no Analytics do Google, é de 18 a 25. Então, o mais velho pode estar pedindo auxílio ao mais jovem, utilizando o canal do mais jovem para fazer negociação. Agora, isto aqui está inserido dentro de uma dinâmica muito maior, né? Quantos novos usuários o iFood conquistou nos últimos meses? Né? Como acontece o sucesso da estratégia das Casas Bahia com as vendas por WhatsApp? Então, nós vemos, na verdade, um movimento de adesão às plataformas digitais em todos os aspectos da vida do cidadão desde março para cá, e a cobrança vem sendo impactada por este mesmo movimento. Então, é muito natural que a nossa participação nos negócios, né, na arrecadação dos nossos credores aumente, como falou o Luiz, nós aumentamos o nosso share também. É muito natural que o volume de acesso aos portais e aos bots também aumente, né? E aí vem o desafio de conversar com essa galera que tem um modelo diferente de relacionamento. Então, é um desafio permanente de montar mensagens de atração que tragam essas pessoas, modelos de usabilidade que sejam cada vez mais simples. Ainda esse final de semana nós fizemos o rollout de um novo modelo do portal da Claro Brasil para que ele se tornasse mais simples por conta de uma diminuição na taxa de conversão, por conta desse novo público, né? E da curadoria nos diálogos de chatbot, em que o acolhimento a este consumidor e ser muito claro, direto, é de fundamental importância. Isso. Então, experimentar novos modelos de comunicação, simplificar o contato com este público, nós precisamos sempre reforçar, junto a todo mundo, de que o importante é a relação entre o consumidor e a marca. E essa é a proposta de valor de Negocia Fácil, né? É pegar neste momento de tanta fragilidade emocional do consumidor para criar uma experiência que seja tão boa que reforce os vínculos emocionais entre o consumidor e a marca. A cobrança é uma das etapas da jornada de relacionamento entre consumidor e marca. Então, ter uma comunicação que use o mesmo tom de voz, a mesma linguagem, e que seja clara, e que seja gentil, e que seja cortês com o consumidor, é absolutamente necessário. E isso é um desafio permanente nas operações de nós quatro. Perfeito. Marcos, deixa eu colocar um dado corroborando o que o Góes falou, claro, que é um dado que saiu na pesquisa O Raio-X do Brasileiro em Situação de Inadimplência, que o Instituto Locomotiva faz todos os anos com a gente. De 2019 para 2020, a porcentagem de consumidores que declararam terem parado de atender ligações de números desconhecidos depois que se tornaram inadimplentes subiu de 73% para 83%. E tem uma informação importante para te dar assim, a respeito disso, sobre causa e efeito. As empresas que são mais conectadas às pessoas são as Big Techs. Elas são aquelas que têm a maior sensibilidade porque têm a maior informação sobre o indivíduo que tem o celular. E a nova versão do Android já veio com um conjunto de soluções para que você bloqueie esse tipo de ligação sem precisar você ficar bloqueando. Ele traça o perfil da ligação e a partir do momento que você diz que aquele perfil de ligação não está dentro do teu normal, do teu hall de ligações, do tipo de público que entra em contato com você, ele já bloqueia. Então, ou seja, tem ferramenta. As pessoas hoje, e 99% delas, né, 98% delas usam Android, tem uma versão do Android que ela faz isso com uma facilidade assim, ó, extrema. Perfeito. E isso vai fazer com que as empresas de call center, que não irão morrer, porque nós temos tem uma importância gigante, né, no processo de relacionamento com o consumidor, mas vai trazê-las um pouco mais para essa nossa percepção focada em engajamento ao invés de intensidade. Então, nós vamos procurar mecanismos mais fluidos de comunicação para engajar o consumidor com esta mídia também. Importante. Eu acho que essa primeira rodada aqui deu alguns recados importantes, algumas mensagens, na verdade, é melhor, né? Se deixar recado não faz resultado, né?
algumas mensagens importantes aqui que a gente fica. A primeira é que realmente agora existe uma necessidade, até trazida pela venda, pelo e-commerce, gerou uma demanda incrível para você fazer o comércio, ou seja, o relacionamento comercial de negociação de dívidas por meio de plataforma digital, assim como as de venda, né? Plataformas aplicativos, plataformas web, etc. Então, isso a gente viu que é um caminho que é inevitável, né? Ele vem como a água, né? Ele vem ganhando seu espaço como a água. O segundo ponto, que é fazer até o contraponto que o Zé trouxe sobre os call centers, é que, assim, esse novo normal mostrou para todos nós que a grande lição para os call centers, se quiserem continuar, inclusive, ativos, é que, assim, nós todos fomos submetidos ao estresse e a condição que um operador de call center tem. Porque nós todos viramos operadores de call center porque a gente faz call de uma atrás da outra sem clinical time hoje. Então, a nossa PA hoje, ela não tem as benesses que as PAs de um negociador de cobrança tem. Então, eu acho que serve de reflexão para quem hoje dirige call centers, que essa experiência que você viveu, você tem que trazer isso daqui para a experiência do seu atendente, para que ele melhore o resultado final dele de abordagem e você melhore a sua estratégia de contato, porque realmente 70 ligações, 40 ligações, 80 ligações, sinceramente, gastar dinheiro e tempo à toa. Vou entrar numa segunda questão agora aqui para a gente aprofundar, porque aí é um pouco mais interessante, porque parte dessa jornada de entrada de novos clientes, eu tenho uma percepção aqui de uma barreira de entrada importante que pode ser uma oportunidade. É uma barreira, mas ela pode ser uma oportunidade. Acho que você pode trazer isso para a gente. Que é a outra ponta. Eu tenho a outra ponta que é o credor. Então, certamente, eu adoraria entrar numa plataforma online para negociar, mas eu acho que o grande problema é o seguinte: será que todos os credores também, como é que está o movimento de credores à adoção dessas plataformas? Porque sem eles, veja, eu vou entrar aqui, achar uma, entro na outra, acho outra. Então, isso daí eu considero uma barreira de entrada muito grande, porque desmotiva, desengaja o cliente, uma vez que ele vai ter que negociar três débitos, ele negocia fácil numa das plataformas de vocês, e a outra o cara fica 3 horas esperando no telefone lá para negociar. Se ele começar pelo call center, ele desiste das outras 4. Então, olha que efeito interessante. Então, aí a pergunta é a seguinte: a adoção dessas plataformas pelos credores aí cresceu nesse período? E se sim, eles já entenderam, eles já estão dominando essa... Como é que está isso na estratégia? Porque normalmente o credor, ele é meio impositivo. Então, ele normalmente ele começa assim, tudo que é novidade, ele coloca assim, all-in, tem que fazer tudo ao mesmo tempo, de uma vez só. A estratégia é sempre essa, né? Aí depois que você recebe o impacto, eles começam a calibrar os modelos deles. Então, olhando para isso daqui, eu fico imaginando que para um cliente acessar a plataforma de vocês, no mínimo, vocês devem mandar uma mensagem ali, um SMS, um RCS ali, um push, alguma coisa que você chama o cliente para a sua plataforma. Veja, eu não sei se esse cliente está em uma plataforma só, se tem acontecido, inclusive, até um ponto aí para vocês trazerem, de curiosidade, o mesmo consumidor consegue negociar sua dívida em mais de uma plataforma ao mesmo tempo? Então, assim, só para recortar a pergunta é: os credores estão engajados e cresceu esse movimento, ou seja, vocês ganharam mais share de oportunidade também de novos clientes, né? E como é que eles estão utilizando essa estratégia hoje e se pode melhorar? Zé, conta, e para vocês negociar fácil, essa percepção do Fernando é muito importante, porque mostra que o paradigma ele continua vivo, forte e extremo, né? Fernando, a sua provocação era muito boa, vou fazer só um parênteses aqui, talvez vem trazendo um pouquinho da minha experiência, estou nesse mercado desde 96. O grande problema do mercado, principalmente do varejo, ou mercado não financeiro, principalmente, é que o foco é na venda. Então, quando esse mercado ele sofre na balança da venda, ele só quando ele atinge o estágio pior é que ele foca na recuperação de crédito como unidade de negócio. Quando ele está com a venda baixa, mais controlada, ele está com a atenção dele muito mais direcionada a vender mais.
consequentemente, ele vai investir em plataformas para vender mais e não em recuperar mais. Então, parte dessa conduta, desse comportamento que eu já tinha mapeado já no passado com a adoção de novas tecnologias, né, é mais ou menos em torno disso daqui. Esse é um paradigma difícil para eles, girar dois pratos ao mesmo tempo, né? Então, as empresas que, na verdade, não transformaram a cobrança ainda em unidade de negócio, elas estão nesse cenário. Então, toda vez que você encontrar uma empresa onde a área de cobrança não tem uma unidade de negócio criada, você, antes de gastar tempo, reduzir seu custo de aquisição de clientes, você já sabe que a adoção vai ser muito mais difícil, porque a empresa em si ela não enxerga ainda aquela área como unidade de negócio. Zé, conta pra gente aí qual é a tua percepção sobre esse crescimento, sobre essa evolução e principalmente sobre o uso, né? Como é que o credor está usando essa plataforma hoje à sua disposição para poder atender seus clientes? Bom, Marcão, o volume de negócios aumentou esse ano, né? A pandemia, obviamente, acelerou um monte de processo de transformação digital que estava ali pausado porque a gente não sabia muito bem como é que ia avançar, queríamos. Então, a pandemia obrigou as empresas a acelerarem esses processos. Agora, está sim para o digital um pouquinho ainda com o mindset do tradicional, né? Assim, ó, eu estou com este canal, mas eu preciso amadurecer a minha intimidade com o canal para depois ir refinando as minhas estratégias, tá? Sim, é verdade que o mesmo consumidor, por exemplo, da Claro, consegue negociar as suas dívidas no Claro Negocia Fácil no acordo certo. Então, o credor ainda disponibiliza as suas dívidas em vários canais digitais para o consumidor conseguir negociar, porque o que está contando é o bottom line, né? É a última linha do balanço. Ainda não me interessa quem arrecada, conquanto que eu consiga atingir minha meta. Então, tem um processo de sofisticação, um processo de aprimoramento de estratégia para se entender qual é o melhor modelo, né? Nós sabemos que mais de 80% dos consumidores, por exemplo, declaram preferir negociar direto com a marca do que com terceiros. Então, é imperativo que cada marca tenha o seu canal oficial de renegociação, mesmo que depois se beneficie do esforço de terceiros para complementar as suas estratégias, tá? Nós não vemos isso acontecendo ainda. As melhores marcas têm, sim, as marcas mais antenadas com o consumidor e aquelas que entendem que a recuperação de crédito representa não só trazer o dinheiro para dentro de casa, mas devolver o consumidor à esteira do faturamento, elas se preocupam em dar essa experiência, né, mais próxima ao consumidor. A grande maioria não, ainda carece de soluções próprias, seja mesmo dela, seja contratada, como no nosso caso. Nós nos vendemos no modelo white label, ninguém sabe quem negocia fácil, né? O pessoal da Boticário acha que está negociando com o Boticário, o cliente da Claro acha que está negociando com a Claro. Então, você tem propostas para todo modelo. Mas, por outro lado, nós também precisamos entender, Marcos, que essa história que nós colocamos num único guarda-chuva chamado digital é um conjunto de muitas caixinhas em que cada uma delas precisa de uma pós-graduação para você dominar de forma correta. Se você pensar em e-mail marketing, um profissional de e-mail marketing nos Estados Unidos, o cara tem 3 anos de CRM, mais 2 anos de e-mail marketing, tem 5 anos de experiência. Se você pensar em curadoria de chatbot, você tem um monte de coisa. Você tem os caras de inteligência artificial, você tem os caras de UX Writing, né? Você tem ali uma outra pós-graduação para fazer. Quando você pensa em usabilidade, é uma outra disciplina que precisa de um aprofundamento gigante. Quando você pensa em mídia digital, é uma outra disciplina para a qual você tem várias agências de performance, cada uma fazendo um pedacinho. E às vezes um pedacinho dentro da mesma plataforma de gestão de orçamento do Google. Né? Porque você tem perfis diferentes de anúncio ou de estratégias dentro de um mesmo tema. Então, o assunto, de fato, é bastante complexo. Mas me parece que nós precisamos dar um conjunto de pequenos passos. Né? Ou seja, começa com o digital, começa oferecendo ao consumidor um canal de autosserviço, em que ele possa se virar 24 horas por dia, porque no tradicional ele não pode fazer isso. Então você já tem um ganho de escala aí, né? E vai amadurecendo, vai se profissionalizando nas questões mais focadas em marketing digital, como que se vende pela internet, porque cobrar, na verdade, é vender a adimplência para esta pessoa.
né? E vai refinando as tuas estratégias. Agora, joga o medo de lado. Quem tem medo fica paralisado. Eu vejo uma involução muito grande, por conta do comportamento, não, de novo, recorte, não é a plataforma. A plataforma está aí justamente para poder melhorar a abordagem, mas se o comportamento do credor não evoluir como as plataformas, a tecnologia está evoluindo, é isso que vai fazer o mercado ser mais difícil e mais complicado para quem hoje está no mercado como vocês, aí, players de plataforma digital. Marcos, deixa eu fazer uma pequena intervenção. Eu Claro. entendo o teu ponto de vista e concordo com ele, tá? Me parece que este é um dos aspectos de sofisticação, de amadurecimento de estratégias pelos quais o mercado precisa passar, tá? Contudo, a tua pergunta, ela me dá a oportunidade de tentar explicar um pouquinho, né, para o mercado inteiro, o grande desafio que eu tenho de explicar para um cliente específico meu, fala assim, cara, mas eu quero ver qual é a tua régua de comunicação com cada consumidor. E veja, tal como o Góes falou, a régua parte de um pressuposto que é clustering, né? A clusterização, ela se dá através de algoritmos de machine learning. Mas depois da primeira interação, não é mais régua. Olha aqui em cima, é teia. Se o indivíduo teve uma interação positiva a esta comunicação, existe uma ação subsequente, né, passado algum tempo, desde que ele não tenha acessado o portal e não tenha feito um acordo. Se ele não fez ação nenhuma, se ele não leu, por exemplo, a mensagem de e-mail marketing, ou se ele não respondeu ao SMS, a ação seguinte ocorre num outro tempo, com outro copyright e talvez por uma outra mídia. Então, me parece que o processo de comunicação das empresas que nasceram digitais não é mais uma régua de comunicação, e daí fica difícil responder. Quantos SMS essa pessoa respondeu? Eu não sei, porque primeiro a minha engenharia de comunicação, ela passa por SMS, e-mail marketing, ou seja, todos os canais de marketing direto, mais interações no portal, vindo de outros canais que são canais de mídia. E dependendo de cada interação do consumidor, é deflagrada, então, uma próxima ação. Então, é muito difícil para nós conseguir responder, né, qual é a régua. Não existe mais régua. Este é um paradigma antigo, não é mais um paradigma novo. Acho que a gente deixa aqui a provocação, né? O overload de informação se torna um problema, sim, quando você disponibiliza a mesma carteira para mais de um player. De acordo com você. Pessoal, eu vou pedir para vocês as considerações finais. As considerações finais, quiser tratar um pouquinho aí o tema, ainda estamos nos últimos minutos. Zé, fecha para a gente aí, para a gente fechar com chave de ouro. Vou fechar. Olha, primeiro meu agradecimento a você, a gente se conheceu ontem praticamente, e eu reconheço a tua capacidade de colocar perguntas que são polêmicas e são essas que geram real valor, né, para a nossa plateia. Então, muito obrigado pela tua contribuição no sentido de dar mais relevância a esse painel, tá? A CMS, eu sempre elogio o trabalho que o Pablo, Elaine e toda a equipe tem para manter este think tank de crédito e cobrança tão aceso, tão pujante ano após ano. Muito obrigado pelo convite também, foi um grande prazer estar aqui. Aos meus colegas debatedores e a outros que são integrantes de outras marcas de cobrança digital e que não estão aqui, eu quero reconhecer o esforço e agradecer também pela concorrência, porque isso nos faz crescer, o esforço de estar continuamente inovando sem saber se aquelas estalecas que nós estamos colocando no negócio vão dar certo ou errado. Perfeito. Então, é essas pessoas que são o motor da evolução do negócio, o meu reconhecimento pessoal como amante, né, fervoroso da inovação. E para aquela pessoa que está nos escutando, que representa os credores, eu quero dar uma mensagem de tranquilidade, né? Assim, o negócio é complexo, a coisa é muito nova, precisa ser experimentada, mas vem conversar com a gente. A gente já tem aí alguns quilômetros de estrada que podem ajudar a construir, né, um trajeto mais confortável nos próximos anos. E quando eu falo com a gente, não estou falando comigo, negocia fácil. Eu estou falando com a gente que está aqui nesse painel e com o resto da galera que está trabalhando aí por fora. Conversa com todos nós. Venha aprender. A gente te dá a mão e vamos fazer com que a relação entre o consumidor e inadimplente seja sempre melhor do que aquela que ela foi ontem.
Elane, obrigado, Zé. Elane, com essa frase dele, eu deixo para você o seguinte, que essa frase define o tema do nosso painel, que é realmente esse ecossistema novo de cobrança, tem esse novo ecossistema, né? Ele tem um mindset completamente diferente, né? Tá aí nas palavras do Zé Muniz, a gente que está há muitos anos nesse mercado sabe bem disso, Zé. Obrigado por ter fechado exatamente com a proposta de valor do tema desse painel, ok? Mais uma vez, obrigada a vocês, meus painelistas de hoje. E a gente se vê por lá, aqui, em todo lugar, aqui no CMS 365. Obrigada. Tchau, tchau.